Tendo agradecido, quero que os irmãos, por gentileza, abram o texto sagrado. Tem Clarissa, me ajuda aí, a ser bênção de Deus. No tema que foi escolhido para esta conferência, no capítulo de número 5, e verso de número 42. Prometo aos irmãos ser sucinto na palavra, objetivo na palavra, mas eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco nesta noite. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus Cristo. Mais uma vez, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? Tome assento, adorando o nome santo do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto sagrado, quando nós olhamos para este versículo, este capítulo, no nosso coração uma grande alegria, porque quando nós lemos de todos os dias, no templo, na casa, aonde estivessem os apóstolos, os discípulos, eles ensinavam e anunciavam a Jesus Cristo. É algo muito poderoso quando nós fizemos essa leitura, mas eu quero reter a atenção da igreja para nós irmos para o contexto deste versículo que nós lemos. Tão lindo, tão poderoso, acerca de que tomou uma alegria tão grande dos discípulos, para eles poderem, para o texto está dizendo, e todos os dias, no templo, nas casas, eles ensinavam e anunciavam a Cristo. Mas se nós pudermos voltar um pouquinho, nós vamos voltar. Mas primeiramente nós precisamos aprender uma coisa. Quem era Pedro? Quem era este homem que tanto queria apedrejar? Quem era este homem que tanto queria aprisionar? Quem era esse homem, Clérison, que queriam sempre deixar ele trancafiado dentro das prisões? Por que disso? Por que eles pegavam Pedro e prendiam preso? Prendiam ele, deixavam ele preso. Por que deste homem? Por que tanta fúria? Por que tanta perseguição? E nós vamos ver que Pedro era um homem escolhido por Deus, escolhido por Cristo. Jesus escolhe Pedro para servir. Jesus escolhe Pedro para que Pedro anunciasse a boa nova, para aprender juntamente com Cristo, porque sabia que Pedro seria um grande homem para pregar o Evangelho, para anunciar a Jesus Cristo. O Cristo que morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E foi por isso que eles prenderam Pedro, porque Pedro estava anunciando a ressurreição de Jesus. Gamaliel, ouvindo essas coisas, ele abre um concílio, e ele chama os homens à autoridade, dizendo: olha, este homem está pregando sobre o Cristo. E a partir do momento em que Pedro anunciava que Cristo ressuscitou, ele também denunciava a Gamaliel. Ele denunciava ao Sinédrio, dizendo: olha, este Cristo que eu estou pregando, este Cristo que eu estou anunciando, os homens que se dizem religiosos, foram eles que mataram este Cristo. Eles queriam enfraquecer o poder de Deus, e até mesmo o poder de Cristo, matando Cristo. Mas Pedro veio anunciando o Cristo que eles prenderam, o Cristo
sobre Cristo e sobre o Cristo ressuscitado. Pedro tinha a instrução, a orientação. E quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos ver a Bíblia Sagrada, que um dia Jesus, além de chamar Pedro, ele chama os seus 12 discípulos. Capítulo de número 10, verso de número 1 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus escolhe, o Senhor Jesus nomeia, o Senhor Jesus escolhe uns discípulos, e Ele vai escolher a Pedro, Ele vai escolher outros homens, e a Bíblia diz que o Senhor vai passar algumas orientações. Esse é o Pedro, esse é o homem que sofre perseguição, esse é o homem que estando leva para a prisão, é o homem que estava sendo perseguido, mas ele tinha estrutura para tudo isso, pois o Cristo que chamou deu estrutura para ele passar a perseguição. O que tão interessante tinha Pedro, o que tão interessante tinha na igreja antigamente, o que tão interessante e tão poderoso era isso, que a igreja vivia perseguida, humilhada, maltratada, mas ainda anunciava a Cristo Jesus. Que segredo era esse na igreja? Que mesmo caluniada, que mesmo perseguida, anunciava a Cristo. E o texto está dizendo: e todos os dias, no templo, nas casas, eles não cessavam de ensinar e nem de anunciar a Jesus Cristo Salvador. Que segredo é este da igreja? E um dia Jesus olha para ele e diz: eu estou escolhendo vocês, mas antes de tudo, eu estou dando poder e autoridade. E o irmão que está do teu lado, diga para ele: o segredo está no poder e na autoridade de Deus sobre a nossa vida. Mas eu estou sendo perseguido. A perseguição não é maior do que aquilo que Deus colocou em nossas vidas. A perseguição não é maior do que o poder e a autoridade que Deus te deu para anunciar o Evangelho e anunciar a Cristo. Ouve essa palavra em tua vida agora, no teu coração. A palavra do Senhor e o poder que Deus nos deu é para anunciar todos os dias que Ele ressuscitou. Aleluia. Pedro foi ensinado, Pedro foi orientado, Pedro foi orientado por Jesus. E um dia Jesus chama os seus discípulos, e o texto vai dizer, pode abrir a Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo número 10. E o Senhor dá instrução para eles, mas antes o Senhor dá poder e autoridade. E o Senhor está dizendo para eles assim: eu estou dando poder e autoridade para que vocês vão e preguem, para vocês fazerem a minha obra. Vocês estão revestidos, porque vocês vão trilhar em lugares que vocês não serão aceitos. Vocês vão colocar os pés de vocês em lugares aonde vão rejeitar essa palavra, vão rejeitar o ensinamento, vão rejeitar a Bíblia. Mas o poder e a autoridade que eu estou dando para vocês é para vocês não parar de anunciar o meu Evangelho. Aonde você estiver, aonde vocês colocar a planta dos pés de vocês, vocês vão anunciar o Cristo verdadeiro vindo de Deus, que tem poder e fez os céus e a terra, e no seu sangue há poder. Glória para remir os pecadores e na vida aqueles que ouvem a voz dele e a palavra dele. Jesus chama os seus discípulos, chama Pedro,
E o texto vai dizer, vamos ler o texto, vamos acompanhar. E o Senhor dá instrução para ele. O Senhor Jesus chama ele e diz, eu vou dar uma instrução para vocês. E uma das coisas que o Senhor Jesus ensina é esta: antes de vocês anunciarem, é assim, antes de vocês pregarem, antes de vocês saírem, ir para o templo, e ir para as casas, ir para o templo, e ir para as casas, vocês primeiro precisam aprender. Senta na relva que eu vou passar o ensinamento. Ao técnico de som, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Para a igreja pode deixar bem baixinho para não incomodar a igreja, mas como retorno me ajuda aqui. Oh glória, aleluia. Obrigado, Senhor de Deus. Deixa eu ouvir, daqui a pouco eu abaixo um pouquinho e assim nós vamos. Que Deus abençoe. Bênção de Deus. Jesus, ele chama os seus discípulos e ele senta na relva. E quando ele senta na relva, ele vai passar instruções para os seus discípulos. E uma das primeiras instruções que Jesus vai passar para o discípulo, e Pedro está atônito, Pedro está ouvindo os ensinamentos de Jesus. E Jesus está dizendo, eu vou enviar vocês, mas não vou enviar de qualquer maneira, não. Eu vou enviar com poder e autoridade. Jesus nunca vai enviar alguém sem poder e sem autoridade. Jesus nunca vai levantar alguém sem antes dar poder e autoridade. Igreja do Petrópolis, se Jesus te chamou, se chamou você, obreiro, se você se Jesus chamou você, liderança, igreja do Senhor, fica tranquilo, aleluia. Ele deu poder e autoridade, sabe para quê? Para vocês virem para o templo e ir para as casas, ir para casa e ir para os templos, andar nas ruas desse Petrópolis dizendo, ele vive, ele reina, ele ressuscitou, ele tem poder, a ele toda a honra, a ele toda a glória. Eu sinto ele aqui nessa noite, a ele a autoridade, aonde você estiver, na padaria você está anunciando, no supermercado está anunciando, aonde você estiver você está dizendo, eu creio no Cristo, e eu sigo no Cristo, eu sigo ele, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. E ele está dizendo, mais uma coisa vocês precisam aprender. E uma das coisas é essa. A primeira coisa, Pedro foi orientado. A primeira coisa que Pedro foi orientado é esta: vocês têm que ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Porque não adianta poder e autoridade e não reconhecer que tem ovelha perdida. Não adianta poder e autoridade e não reconhecer que precisa sair daqui para ir para as casas. Não adianta ter poder e autoridade e não reconhecer que a ovelha perdida precisa ser anunciada ou ouvir a palavra de Deus. Deus nos deu poder e autoridade, pode crer, para anunciar o Cristo verdadeiro, o Pai da eternidade, o princípio da paz. E o primeiro momento é o ensinamento. Aleluia, eu sinto a graça dele. O primeiro momento é instruções. O primeiro momento é sentar na relva e olhar para Cristo e dizer, Senhor, você me deu poder e autoridade. É poder e autoridade já basta. Nós vamos sair daí e nós vamos quebrar tudo. É como diz por aí, mas Jesus está dizendo, não. Poder e autoridade não é para quebrar tudo, não. Poder e autoridade é para fazer vida. E o Senhor está dizendo, a primeira coisa, vocês têm que entender que esse poder, essa autoridade, não é para vocês ficar só dentro do templo, não é para vocês ficar só dentro da casa, não, é aonde vocês andarem, aonde vocês pisarem.
lá os pés de vocês. Vocês em busca da ovelha perdida da casa de Israel. É vocês entender que tem ovelha perdida. É vocês entender que do lado de vocês encontravam pessoas adorando, hoje não adoram mais. Estão escravizados pelo pecado e estão dando poder e autoridade para a igreja do Petrópolis. Você que tem para sair nas ruas, para sair na Paulicheleta, para sair nas ruas anunciando: o Cristo ainda está de volta e quer você de volta. O Cristo ressuscitado está de braços abertos. O Cristo ressuscitado ainda te chama ovelha perdida. O Cristo ressuscitado ainda quer ovelha dentro do abismo. O Cristo ressuscitado, assim ele, aqui nesta noite. O Cristo ressuscitado ainda quer resgatar. Sabe o que ele está dizendo assim? O Senhor está nos ensinando. Quando ele falou isso para Pedro, Pedro estava atônito ouvindo as instruções, e o Senhor Jesus estava dizendo: vocês nunca podem esquecer das ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe por quê? Porque quem tem poder e autoridade tem oração, e na oração escuta o clamor dos perdidos. Quando recebe esta palavra desta noite, e o Senhor Jesus vai dizendo: pregai. Quem é este Pedro? Quem é este Pedro que tanto queria prender ele? Quem é este homem? Que eles não olhavam para ele dizendo: este homem não pode estar pregando, este homem não pode estar anunciando. Como tirar do coração de um homem que aprendeu aos pés do Senhor? A Bíblia vai dizer que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, este mesmo que está tentando matar e prender a Pedro. Mas diferentemente, Pedro aprendeu aos pés de Jesus. Ou como é bom aprender aos pés de Jesus? Pedro aprendeu aos pés de Jesus, e ele ouviu a palavra do Mestre. Pode se levantar Gamaliel, pode se levantar Herodes, pode se levantar Senaqueribe, pode se levantar qualquer um. Se a igreja aprendeu aos pés de Cristo e recebeu o poder dele, não vai ser parada, e a palavra do Evangelho será anunciada nos quatro cantos desta terra. É a palavra do Senhor que importa, é a palavra do Senhor que é a palavra que faz o homem ficar vivo. É pregando a palavra é poder, a palavra é pão que alimenta, a palavra é água que mata a sede no sedento, a palavra é bússola para aquele que está perdido, a palavra é fiel, a palavra de Deus, igreja, com poder e autoridade, ainda tem palavra. Quando tem palavra aqui nessa noite, levanta duas mãos e agradece Jesus. E ele passa mais uma orientação. Pedro, esse Pedro que queria o prender, e Gamaliel fez um concílio para eles, pastor Domingo, e ele faz uma reunião secreta. Gamaliel olha e diz: não, este homem tem que ser preso. Já tentaram prender até matar ele, e nessa ocasião eles não estavam querendo que ele anunciasse Cristo que ressuscitou. Mas aí, quem é esse Pedro? Este é o que recebeu a instrução de Jesus. Além de dar o direcionamento, Jesus deu o direcionamento, e de pregar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Vai ser outra coisa, Pedro, discípulo, Pedro atento. E na medida que vocês pregarem, na medida que vocês andarem por aí, igreja, Petrópolis, nas ruas do Petrópolis, aonde você estiver, à medida que vocês irem em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, não esqueça de uma coisa: que foi, Senhor? Eu já tenho uma mensagem preparada para vocês. Não precisa vocês esquentar a cabeça, como diz no sul, não precisa vocês esquentar a cuca. Eu já tenho a palavra. E qual é a palavra? A
Jesus dá esmiçadinho para eles. Chega a ser fácil para os discípulos. Primeiro eles recebem algo e eles não buscaram, mas o Senhor. Mas eu estou cheio da unção. Eu estou cheio porque eu sou cheio. Eu sou cheio porque eu tenho. Primeiro nós não temos nada. Foi Ele que nos deu poder e autoridade para fazer a vontade dEle e não a nossa. O Senhor Jesus está dizendo: é tempo de eu crer e ouvir a palavra. É tempo de nós ouvir as orientações de Cristo, porque a perseguição está aí, mas a igreja, quando ouve a voz do Senhor, ela permanece firme, ela permanece na palavra, ela permanece na oração, ela permanece na comunhão, ela permanece no partir do pão. Eu sinto a graça dele aqui. E o Senhor está dizendo: pertence, Pedro. É o que foi orientado para a pregação do Reino dos Céus. Quem é esse Pedro? É o que foi dito, foi orientado para quando eles saírem. E o Senhor disse assim: curai leprosos. Como que é, Senhor? Curai leprosos. Mas os leprosos não vão para o leprosar. Mas quem tem alguma deficiência não tem que excluir. Tem crente comigo aqui? Mas os leprosos não é para nós afastar eles, não é para estar longe deles. O Senhor está dizendo: não, vocês têm poder e autoridade. Vocês vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando vocês chegar no leprosado, ou encontrar uma pessoa leprosa, diga para ele que é chegado o reino do céu. Diga para ele que eu tenho poder. Diga para ele que você não tinha nada, mas eu capacitei você. O Senhor capacitou a tua vida, capacitou a minha vida. O Senhor nos deu poder e autoridade. Não foi para ficar só dentro da igreja, mas também sair nas casas, ensinando, pregando e anunciando o reino de Deus. E o Senhor está dizendo: vocês vão encontrar um grande desafio. Quem é esse Pedro? É o que recebeu a instrução. E ele ia contemplar, ia perceber, ficar de frente dele, as ovelhas perdidas. E só quem trabalha com ovelha sabe a síndrome de uma ovelha perdida. Aleluia. É mais ou menos Jesus dizendo assim: ó Pedro, vem cá, discípulos. Mas o foco é em Pedro. Vocês vão encontrar a ovelha, vão atrás da ovelha, mas só que tem uma coisa: a ovelha perdida, ela está machucada. A ovelha perdida não está em bom lugar. A ovelha perdida, por isso que quando a igreja sai para fora, é difícil encontrar gente para evangelizar, é difícil para encontrar gente para erguer a faixa, é difícil para encontrar gente para pregar no megafone. Porque a ovelha perdida nunca está em bom lugar, mas a igreja que recebe poder e autoridade, meu irmão, a ovelha pode estar entre os pedregais, entre os espinhos, até mesmo nas garras dos lobos, mas Deus nos deu poder e autoridade para resgatar e ainda pregar o evangelho para essas ovelhas. Ovelha perdida está machucada, ovelha perdida está ferida, ovelha perdida está suja, ovelha perdida está cheia de carrapicho, ovelha perdida está cheia de mazela, cheia de pecado, cheio de mania, mas o Senhor nos deu poder e autoridade. Elas vão vir com as mazelas, elas vão vir com as manias, mas aqui o mesmo poder que nos encheu, encherá elas também, e será uma testemunha viva de que Cristo é fiel, Ele é poderoso.
O Senhor vai falando com Pedro. Quem é esse homem que tanto Gamaliel queria aprender? Quem é esse homem que tanto? E o Senhor está dizendo, vocês estão ouvindo? Este é o homem que recebeu a instrução de Jesus. Este é um homem que entendeu que aprender é muito melhor do que ir para o campo sem ter ensinado. Eu tenho chamado, agora vai apertar. Eu quero fazer a obra do Senhor. Obra de Deus não é status. Obra de Deus não é stories. Obra de Deus não é fotinho de dizer que estou aqui. Obra de Deus é você ir aonde os homens não te vejam, mas Cristo te vê. Cristo te vê. Vocês vão indo, vocês vão expulsar demônios, vocês vão ressuscitar mortos. E o Senhor está dizendo, e de graça recebestes, e de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Você vai entender, de graça recebeste, de graça dai, de graça recebeste. E nós recebemos tudo de graça. E depois que quando o Senhor nos capacita, nos deu poder, autoridade, graça, nós ficamos com maninha. Mas se o Senhor Jesus não fizer e não me der, mas se o Senhor não falar comigo, mas se o Senhor não dar um direcionamento, mas se o Senhor não fazer cair aquela folha, eu não vou. Se o Senhor não fazer, se o Senhor não fazer que o gato sair dali para ir para lá, eu não vou, irmão. O Senhor nos deu poder e autoridade, sabe por quê? Porque a obra do Senhor é urgente. O sofrimento da ovelha perdida, o Senhor está observando, mas observa a igreja também, quando recebeu poder e autoridade e não quer ir para um campo missionário, para ouvir o clamor das almas perdidas. E o Senhor está dizendo, quando vocês forem no caminho, não possuam nem ouro nem prata. Imagina eles querendo uma oportunidade de Jesus, só um pouquinho, eu sei que nós temos entre os 12 aqui, mas deixa eu falar uma coisa, se fosse nos dias de hoje, a mensagem no WhatsApp seria para Jesus assim, ó, depois nós conversamos, podemos ter um encontro marcado como essa, nós vamos atrás da ovelha perdida, vamos num lugar terrível, em qualquer lugar, coisa ruim, nós vamos acontecer, mas nada, nem ouro, nem prata, nem ouro, nem prata, mas nem, não, nem uma oferta, não, mas nem nada, sabe por quê? Porque quando eu chamei vocês, eu dei poder e autoridade para você, é muito maior do que ouro e de prata. O que o Senhor nos deu de preciosidade não está no bolso, mas está dentro de nós, poder e autoridade para fazer a obra deles. Quando você tem essa palavra, aleluia. E o Senhor está dizendo para eles, não possui ouro nem prata. E Pedro entendeu, pastor Domingos. Pedro entendeu. E no Atos capítulo 3, Pedro olha para João e diz assim, João, eu estou com uma vontade de orar, João. O João já olha para Pedro e diz, olha Pedrão, eu também estou. Olha, surda. Não dá para fugir da oração. Não dá para fugir do clamor. E nós vamos aonde? Nós vamos no templo, porque já é a hora da oração. E eles foram para lá. E a Bíblia vai dizer que eles encontram um homem assentado no templo à porta formosa. E ele pede uma esmola, ele pede ouro e pede prata. Mas como eles aprenderam com Jesus, que o mais precioso não estava no bolso, mas estava dentro deles, eles olharam para aquele homem e disseram, eu aprendi, aprendeu João? Aprendi também. Nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta em nome de Jesus.
mundo, o Senhor te deu poder e autoridade. Você crê nisso? Para ganhar almas para o Senhor Jesus. Quem é esse Pedro? Esse é o Pedro que foi instruído. E agora chega a eles. E vem para o texto que nós lemos, o contexto que nós lemos. E levantou-se o sacerdote, e levantou eles, e eram as seitas dos saduceus. Quando estão comigo na mensagem, diz amém? Eu sei que você está com fome, eu também. Aleluia. Glória a Deus, aqueles que ter de orgulho fica bom demais. Mas fica comigo, deixa eu entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Aleluia. Da seita dos saduceus. E o texto vai dizer que se encheram de inveja. Mas só porque a inveja foi direcionada no homem errado. A inveja foi direcionada para quem tinha poder e autoridade. A inveja foi direcionada para aqueles que não ligavam para essas coisas, mas tinham o reino dentro de si, dentro do seu coração, e a vontade de ganhar almas para o Senhor e anunciar que Ele é o Cristo que ressuscitou. Mas o sentimento era esse, inveja. E eles disseram: vamos lançar ele, vamos acabar com ele, vamos acabar com ele. E o texto vai dizer que lançaram o Pedrão, bora lá para dentro. Mas o texto também vai dizer, aleluia, que daí eles chamaram Pedro, chamaram eles. E quando chamaram eles, disse: chama Pedro. E eles vão para eles assim, para o sacerdote assim: se eu te falar que Pedro já está dentro do templo, aqueles que vocês falaram para não pregar, mas Pedro disse: o que importa é fazer a vontade do Pai e não a dos homens. Aleluia. E Pedro está lá, Pedro já está pregando. Então bota Pedro na prisão, botaram Pedro na prisão. Agora chama, vamos levantar um concílio e vamos decidir o que vai ser de Pedro. Manda chamar Pedro. Quando eles vão para lá, quando eles retornam com uma notícia para o sumo sacerdote. O que foi que aconteceu? Nós chegamos lá, os guardas estavam lá, o cadeado estava lá, a trava estava lá, a porta estava lá, mas Pedro não estava lá. E a Bíblia vai dizer que milagrosamente Pedro sai da prisão com as portas fechadas, com os cadeados e com tudo que estava lá. E o Senhor disse: não. Mas aí eles fizeram o quê? A Bíblia vai dizer que Gamaliel, não se contentando, faz uma reunião. E a reunião de Gamaliel é essa. Eu vou falar uma história para vocês. Nós estamos tentando prender esse rapaz. Nós estamos tentando prender ele. E Gamaliel, o doutor da lei, respeitado por todos, e ele vai contar uma história que está no versículo número 36. Porque uns dias desses aí também se levantou Teudas, um líder religioso rebelde. Um dia desses, Gamaliel se levanta e fala no conselho. Teudas se levantou, e quando ele pregou outra palavra, pregou em oração, tanto ele quanto aqueles que ouviram ele e os 400 que estavam com ele morreram todos. Esse é mais um, e que também vai morrer quem está com ele e quem ouve ele. E ele faz citação de outro homem. Este outro homem, ele faz citação que era Judas o Galileu. Da mesma forma, Judas o Galileu pregou, anunciou e morreram aqueles que ouviram ele, aqueles que perceberam que ele era o homem que estava pregando outras coisas e morreram também. Mas ele chama Pedro para dentro, os apóstolos,
e ele não consegue falar, ele não consegue dar o veredito, e eles colocam para fora, novamente, daquele grande conselho. E a Bíblia vai falar, Gamaliel diz assim: se para esses aí, esse que nós mandamos prender, e quando vocês foram lá, o guarda estava lá, as prisões estavam lá, o cadeado estava lá, a tranca estava lá, a porta estava lá, mas ele não estava. Gamaliel diz assim: com este homem, com este Deus, não dá para brincar. Mas se é Deus, não poderei desfazê-lo, para que não aconteça com os tales também que achamos, porque nós combatemos contra Deus. Não tem como nós combater contra Deus. O próprio Gamaliel está dizendo: este homem tem uma coisa diferente nele. Este homem tem uma coisa diferente nele. Este homem tem algo diferente. Nós vamos andar contra ele, nós vamos andar contra Deus. Ele chama os apóstolos, chama Pedro. E aí entramos naquilo que nós lemos nessa noite. E quando eles se reuniram e encontraram com ele, chamando os apóstolos novamente, tendo açoitado, mandaram que falassem em nome de Jesus. Chamaram ele e disse: não adianta lutar contra vocês e nem o Deus de vocês. Vão e preguem sobre este Jesus. Glória. Vão e preguem, deixem eles ir. E a Bíblia vai dizer: se coloquem em pé para nós finalizarmos. E a Bíblia vai dizer que eles se retiraram da presença do conselho, se alegrando, porque julgaram ser digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Se acharam digno. Aí entra o versículo que nós lemos: e todos os dias, depois que eles foram liberados, e todos os dias, no templo, na casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Cristo, o ressuscitado. Tem crente que quer anunciar Cristo ressuscitado aqui nessa noite? E é por isso que eles não cessavam. Vamos ver a diferença, irmãos? Que eles se alegraram porque foram açoitados por amor a Cristo. Para nós encerrar aqui com um sorriso no rosto, a fome ainda, que a fome não foi embora. Se fosse nos dias de hoje, se açoitasse, se perseguisse, se não desse uma oportunidade, levantou o cambará. Essa primeira noite de conferência é para você se conscientizar. Que o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade não para ficar sentado dentro da igreja, somente recebendo. O Senhor deu poder e autoridade para você dar aquilo que o Senhor te encheu de poder e autoridade. E nessa noite eu quero aqui orar por você. E quero dizer para você que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. A seita não parou a igreja. Aleluia. A inveja não parou a igreja. A calúnia não parou a igreja. A loucura dos homens não parou a igreja. Sabe por quê? Olha para o irmão que está do meu lado. Porque a igreja recebeu poder e autoridade para falar do nome de Jesus. Aonde você estiver, você vai falar do nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração nessa noite, e quando a banda se prepara para louvar e faz um propósito com o Senhor nessa noite, nessa primeira noite. Aleluia. E Senhor, o que tu me deste, Senhor, eu quero usar para a indústria das ovelhas perdidas. Este poder e autoridade, Senhor, não foi só para mim fazer aquilo que é normal, não. É para mim fazer o extraordinário. Sabe por quê? Para que o teu nome venha ser glorificado.
A palavra do Senhor Jesus está dizendo: é tempo da igreja se levantar e cumprir o brinde de Jesus. E entender que aqui no bairro Petrópolis tem ovelha perdida da casa de Israel. Entender que na tua rua tem ovelha perdida. Entender que dentro da tua família tem ovelha perdida. E o Senhor te deu poder e autoridade para pregar. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele transforma, Ele enche, Ele faz o milagre. Você consegue fazer a proposta com Deus? Coloque a mão no meu coração e fala com o Senhor. Senhor, desse Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor. E nessa noite entenderam o porquê. Nós vamos para o templo e vamos para a casa. A alegria de pregar, Senhor, o teu evangelho. A alegria, Senhor, de falar